Olá, alunos! Nesta semana, nós vamos ler o texto Os Estatutos do Homem. Vocês sabem o que é um estatuto? Estatuto é o mesmo que uma lei. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos o Estatuto do Idoso, o Estatuto das Pessoas com Deficiência e vários outros estatutos que são leis. E agora nós vamos ler o texto Os Estatutos do Homem. Será que é uma lei? Antes de lermos o texto, você sabia? O texto que vamos ler hoje foi escrito por Tiago de Mello. Ele nasceu em Barreirinhas, no Amazonas, em 1926 e ainda mora lá no Amazonas. Esse texto ele escreveu em homenagem ao amigo dele, também escritor, que é o Carlos Heitor Coni. Carlos Heitor Coni era um escritor e jornalista da Academia Brasileira de Letras. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1926 e faleceu em 2018. Vamos à leitura. Os Estatutos do Homem, Ato Institucional Permanente, a Carlos Heitor Coni. Artigo 1º. Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida e que de mãos dadas trabalharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2º. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito de converter-se em manhãs de domingo. Artigo 3º. Fica decretado que, a partir deste instante, haverá girassóis em todas as janelas e que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. Artigo 4º. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem, como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único. O homem confiará no homem, como um menino confia em outro menino. Artigo 5º. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio, nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa, com o seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Artigo 6º. Fica estabelecido durante 10 séculos a prática sonhada pelo profeta Isaías. E o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. Artigo 7º. Por decreto irrevogável fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade, e a alegria será uma bandeira generosa, para sempre desfraldada na alma do povo. Artigo 8º. Fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama, e saber que a água que dá à planta o milagre da flor. Artigo 9º. Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal do seu suor, mas que sobretudo tenha sempre o quente sabor da ternura. Artigo 10º. Fica decretado a qualquer pessoa, a qualquer hora do dia, o uso do traje branco. Artigo 11. Fica decretado por definição que o homem é um animal que ama, e que por isso é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. Artigo 12. Decreta-se que nada será obrigado nem proibido, tudo será permitido, inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes, com uma imensa begônia na lapela. Parágrafo único. Só uma coisa fica proibida: amar sem amor. Artigo 13. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará numa espada fraternal, para defender o direito de cantar
e a festa do dia que chegou. Artigo final. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. Esse texto, o poeta escreveu em Santiago do Chile, em abril de 1964, durante o regime militar aqui no Brasil, quando ele estava vivendo exilado no Chile. Agora vamos refletir um pouco. As questões a seguir, que não são perguntas, serão feitas para você refletir, pensar em possíveis respostas. Se você quiser, pode copiar ou anotar no seu caderno suas reflexões. Você deve ter percebido que o texto que acabamos de ler tem semelhanças com a declaração que lemos anteriormente, não é verdade? Mas há diferença na forma e na linguagem. Observe que a forma é um poema, é escrito em versos, apesar de ter o subtítulo Artigo 13. A linguagem que o texto usa é uma linguagem poética e ela tem sentidos conotativos. Afinal de contas, o que seria que o dinheiro não poderá comprar o sol das manhãs vindouras? O que isso significa? Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal. O que significa o dinheiro ser expulso do baú do medo? É cheio de sentido conotativo, é cheio de sentido figurado. Tem muitas metáforas nesse texto. Vamos comparar então. Nós temos aqui os 2 primeiros artigos do Estatuto do Homem e aqui os direitos humanos, os 2 primeiros artigos. Observem como ele foi escrito, observem a linguagem que ele usa, enquanto os Estatutos do Homem usam uma linguagem conotativa, uma linguagem poética, é escrito em versos. Os direitos humanos são escritos em linhas e tem uma linguagem mais padrão, uma linguagem denotativa e uma linguagem formal. Perceberam a diferença? Muito bem. Aqui vocês têm as referências dessa nossa videoaula. Na pasta Aprenda Mais, você tem um vídeo do Tiago de Mello declamando o poema dele, Os Estatutos do Homem. Acompanhe lá, verifique lá. Tá certo então? Até mais!